no Brasil, Nildorix. Bem, você está tocando um ponto, quero dar 2 dados aqui. No último livro do Mangabeira Unger, que incrivelmente é um dos gurus do Ciro Gomes, cujo livro é prefaciado nada mais, nada menos porque aquele cientista político chamado Caetano Veloso. Você veja em que situação nós nos encontramos. Veja, ele faz uma caricatura do brasileiro que oscila entre um resistente e um mau caráter. É uma caricatura do nosso povo. Isso faz Mangabeira no último livro, que é um livro horroroso. Olha, Nildo. É um livro inaceitável. Só um parênteses, deixa eu te fazer um parênteses, quero ouvir o que você vai falar, mas é só um parênteses que é o seguinte, deixa eu ver se eu botei aqui, aí por favor, tem que ser botado. Porque é o seguinte, então, o Mangabeira Unger, lá de Harvard, ele fala que o brasileiro não tem moral, né, macunaíma e tal. Pois é, então uma pessoa com essa régua moral rigorosíssima, certamente não se furtará a explicar para todo mundo que está nos assistindo por que ele levou, de acordo com as apurações do delegado de Polícia Federal Protogênes Queiroz, que por essas e por outras está asilado aqui na Suíça, não pode voltar ao Brasil, apurou que o Mangabeira Unger teria levado ali, aparentemente quando era ministro do primeiro governo Lula, teria levado 2 milhões de dólares a título de consultoria prestada ao banqueiro bandido Daniel Dantas. Então, olha, o Nildorix, nem o Bill Clinton, nem o Henry Kissinger conseguem cobrar consultoria de 2 milhões de dólares. A do Clinton eu acho que deve ser 500 mil, era o valor, né? Até o Lula foi pesquisar isso como parâmetro e tal, ele foi pesquisar se é agenciado pelos mesmos que agenciam palestras de Sarkozy, Tony Blair e Clinton, e o que chegou é que era 500 mil dólares. Clinton, Henry Kissinger, Tony Blair, Nicolas Sarkozy. O Mangabeira Unger levou, por consultoria, entre aspas, segundo a apuração, está num relatório oficial de Polícia Federal da Operação Chacal, 2 milhões de dólares do banqueiro bandido Daniel Dantas. Só um parênteses, Nildorix. O que você vai falar aí do livro dele? Não, o livro dele tem uma caracterização preconceituosa que ignora o potencial revolucionário do nosso povo, a cultura extraordinária do nosso povo. É de uma ignorância atroz e que quer encapsular essa cultura que é exuberante dentro de um artifício empreendedorismo. Ora, isso é verdadeiramente espantoso. É espantoso. Mas mais espantoso aqui e ao mesmo tempo revelador, é o Ciro tomá-lo como sujeito que redefine a herança trabalhista. Percebe? E mais, aí nesse caso, se essa informação teria que ir atrás, com mais cuidado, eu estou me interessando hoje por ela. Peraí. Calma que você vai poder usar mais na retórica, porque, como diria o Michel Temer, escolhido como emissário da República Federativa do Brasil na tragédia do Líbano, palavras voam, os escritos ficam. Então, enquanto eu falava aqui, eu já fui pesquisar cadê aqui? Vamos lá, o tweet, olha. Então, vamos pegar por escrito, relatório de Polícia Federal, não deixar o dito pelo não dito. Então tá aqui, ó, na tela, só você ir ao Twitter, num fio meu que começa falando dossiê Leonardo Atush, volume 1. Suposto laranja de Daniel Dantas, refém da juristocracia, vira casaca, entre aspas, 180 graus. Será mesmo? Publicado em 12 de agosto. Inclusive, não precisa se desesperar. Esse tweet está integrado na postagem do programa de hoje, lá em doppelexpresso.com. Aí você vê, a gente atira no que vê e acerta até no que não vê também. A bala se dividiu em 2, porque o pessoal foi pegar o relatório da Operação Chacal, querendo pegar Daniel Dantas e Leonardo Atush, e eis que quem aparece no relatório, Mangabeira Unger. Então tá aqui, Nildo, olha só, o relatório aqui, ó, do Análise de Dados, o caso Opportunity Brasil Telecom, da Operação Chacal, assinado pelo Protogênes Queiroz. Aí aqui, olha só, deixa eu pegar, o Mangabeira Unger tá marcadinho também, ó, aspas pro relatório da Polícia Federal, assinado por Protogênes Queiroz. Eu vou atrás dessa informação. Olha aqui. Eu quero essa informação. Eu também quero, olha só. Aspas. Outro ponto de destaque é a presença do ministro Roberto Mangabeira Unger no governo federal, do Lula. Hoje está aí. Que ano foi isso aí? Que ano é isso aí? Eu acho que é 2005, 2004, por aí. Mas que, inclusive, né, tudo bem, foi ministro do Lula, mas hoje em dia está prefaciando o livro de Ciro Gomes. Então, seguindo aqui na narrativa do relatório. Obviamente, seria irresponsável afirmar que esta autoridade está a serviço de Daniel Dantas na administração pública.
Mas os vínculos estreitos entre ambos, principalmente considerando o passado do banqueiro e as sucessivas acusações de crimes que ele enfrenta, são particularmente desconfortáveis. Daniel Dantas demonstrou na entrevista que gosta de repetir os pensamentos de um de seus principais assessores do passado, o atual ministro ali àquela altura, ministro da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. Aí atenção aqui, que ele prestou assistência em assuntos de direito internacional, alegadamente. Pelos serviços prestados, Unger teria recebido cerca de 2 milhões de dólares entre 2002 e 2005. O pagamento foi feito pela Brasil Telecom, que à época era controlada pelo Banco Opportunity, pelo Daniel Dantas. Né? E aí tem até uma observação interessante, ademais, olha que você vê, olhando retroativamente, torna-se interessante, quando a gente vê aí que o governo hoje em dia é da alta hierarquia militar. Olha lá, quando o Mangabeira Unger era secretário de Assuntos Estratégicos, no primeiro governo Lula, sabe onde que ele dava expediente, meu Dorix? Olha que interessante, isso aqui é um rodapé, esse relatório do Propósito de Queiroz. Ó. Nota número 9. O gabinete de Mangabeira Unger fica dentro do prédio do Comando do Exército. Situação atípica, principalmente em se tratando de um ministro sem qualquer vínculo formal com a área militar. Vamos atrás, eu queria tanto... Se o Mangabeira Unger escreve Isso livro... no Rio de Janeiro? Isso no Rio de Janeiro? Não, comando em Brasília, quartel-geral do Exército. Então, o Mangabeira Unger podia descrever por que ele ficava lá... E que ele dava expediente, né, com mais de um sentido, lá no comando do Exército, quando era ministro do Lula. Mas já que ele tem uma régua tão rígida para o brasileiro, né, pior do que o Macunaíma, ele podia explicar que consultoria foi essa que valeu 2 milhões de dólares. Como eu falei, nem Bill Clinton nem Tony Blair poderiam cobrar tanto, meu Dorix. Fica claro aí, né? Sempre tem uma hora da verdade. Aparece para todo mundo, né? A hora da verdade aparece para todo mundo. Sobretudo quando aparece o dinheiro. In God we trust. Essa é a questão fundamental, né? Então, as pessoas não entendem. Eu digo aqui para os meus colegas que, como professor universitário, eu sou privilegiado. Não porque eu tenha grandes dotes, nenhuma, mas em relação ao povo. Nós temos que medir os seus intelectuais de acordo com o seu povo. Eu não posso medir meu padrão de vida de acordo com um professor da Universidade da Sorbonne ou do Yale University. Não pode ser. Eu tenho que olhar em relação ao meu povo. As minhas condições estão muito acima da grande maioria do nosso povo, que está condenado a uma condição de barbárie, de exploração violentíssima. Né? E por isso que eu sou muito cuidadoso quando aquele expressionauta diz, bom, a pessoa se vendeu. Eu sempre recordo algo que o Noam Chomsky explicou, né? O Noam Chomsky mostrava que aquele sujeito que troca seu voto por uma cadeira de rodas, por uma dentadura ou por 1 quilo de comida, ele é um sábio. Por quê? A classe média, a partir da sua posição pequeno-burguesa, condena esse trabalhador. E o Chomsky, com seu afinado anarquismo, dizia, bem, esse é o único momento em que a vítima pode tirar alguma coisa do sistema político. Então ela tira uma cadeira de roda, uma dentadura ou 1 quilo de feijão. Ou 3 parcelas de R$600. Ou a parcela... Não, vamos chegar nisso. Ou a parcela dos R$600. E veja, o petismo hoje fica condenando a popularidade do Bolsonaro na pesquisa. Bom, por que é assim? Porque o Bolsa Família nunca politizou ninguém. Era dado pelo governo. Essa massa, afundada num abismo social, condenada ao desemprego estrutural, ao fato de que 110 milhões de pessoas ganham até R$500 por mês no Brasil, essas pessoas, quando elas ganham uma ajuda de 600, e dependendo do número de filhos pode chegar a 1.200 ou até mais, eles agradecem ao Estado porque eles dizem isso é o que temos. E eles olham para a oposição liberal e eles dizem como acreditar nessa gente? Como acreditar nessa gente que nos fraudou? Como acreditar nessa gente que votamos na Dilma e ela colocou Joaquim Levy e saiu de uma taxa de desemprego de 4,7% para 12%, 13%. Como acreditar em vocês? O povo, Romo, o povo tem algo que eu valoro muito. Ele é implacável no juízo. Ele é lento e cuidadosamente lento. Ele é cauteloso.
cuidadosamente cauteloso. Mas o povo, quando muda de posição, é difícil, com conversa mole, tirá-lo dessa posição. E é isso que faz a política extraordinária. Porque um político não terá 3, 4 chances na vida. Ele tem uma. Ele tem uma. Quando muito uma. Quando muito uma. A história da América Latina está plasmada de exemplo da história brasileira também. Quando passa o cavalo encilhado, o sujeito tem que saber que aquilo é uma oportunidade histórica extraordinária. Nós estamos vivendo uma época dessa, Roma. Eu não estou fazendo esse juízo olhando para trás. Eu estou dizendo agora que nós precisamos colocar claro as coisas para o povo, dizer para o povo que nós temos que ir por uma mudança radical, que nós precisamos de uma ruptura com o estado de coisas, que nós precisamos colocar a economia política na frente, que nós temos que colocar uma utopia concreta para o povo de redenção completa. E eu chamo de Revolução Brasileira. O sujeito pode chamar de mudança, ou que quer a derrota do Bolsonaro. Tudo isso é componente desse quadro totalizante que nós temos que dizer. O Brasil está órfão de um projeto revolucionário. Esse projeto, que foi enterrado em 64, que não ressuscitou em 85 e que deixou toda a reconstrução da democratização do Brasil na mão da Embaixada de Washington e dos políticos vulgares. Esse é um grande desafio, Romas. Um grande desafio. Isso é uma oportunidade histórica. Então, eu não vejo as circunstâncias aparentemente adversas aqui como eternas ou como uma batalha decidida. Agora está se jogando a sorte de milhões. E agora, exatamente na condição adversa, Roma, eu não vou poder permanecer muito tempo aqui, mas eu queria deixar esse recado final. Pera um pouquinho. Me dá 20 minutos. 20 minutos mais. Eu te dou. Mas veja, eu tenho que anunciar aqui, nessa hora difícil, isso que eu queria dizer para o Expresso Náutico. Nessa hora difícil, nessa hora é que nós outros vamos separar os hombres de los ninhos. Essa hora é que o político vulgar naufraga. E outros vão renascer. Então, essa hora eu tenho... Vulgar não, pelo amor de Deus. Renasceu o invulgar, pelo amor de Deus. Não, eu digo que nós temos eu tenho uma energia agora, Roma, que eu digo o seguinte, a dificuldade, fica um monte de deputadozinho, candidatinho a presidente, vereador, dizendo que, a situação é diversa. Como é que você está? Realmente, eu estou bem, mas apesar da situação difícil... Meu amigo, pare de reclamar. É agora que nós vamos ter que dizer a que viemos. São nessas conjunturas adversas que os políticos vulgares se comprovam ratos e que nascem os heróis da política que nós precisamos. E não é um heroísmo feito de deuses, é um heroísmo que sai das condições humanas. Somente os humanos criam heróis. Heróis de quê? A imagem e semelhança das nossas necessidades, a imagem e semelhança do que a hora requer. É isso que nós precisamos agora. Eu decidi, pessoalmente, aqui é uma decisão microscópica, minúscula. É uma decisão. Eu decidi consagrar o resto da minha vida, que eu espero que seja mais 50, 100 anos, à luta política. Queimei os barcos da universidade. Eu continuo dando minhas aulas com rigor, com o gosto que eu dou minhas aulas, com a aplicação, com a curiosidade intelectual, tentando explicar o Brasil e o mundo para os alunos, dando uma formação de economista que não seja essa mediocridade que tomou conta da profissão. Mas eu tenho clareza que o mundo não se explica mais a partir da universidade. Sempre tive. E agora, o Brasil está precisando do Rômulo, do Nildo e de todos os expressionautas aqui, uma mudança prática, um passo adiante, queimar os barcos. A hora agora é de queimar todos os barcos e jogarmos a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa curiosidade intelectual, a nossa capacidade de fazer política em favor de uma revolução. A Revolução Brasileira, ela que pode nos redimir, colocar esse Brasil de pé, dar um papel histórico ao Brasil, que até hoje nós fracassamos. Mas isso não é uma condenação. O Brasil fracassou até hoje, mas não quer dizer que ele vai fracassar sempre. Quer dizer que as fórmulas usadas até agora para redimir o Brasil foram caminhos falsos. E nós não temos que jogar essa experiência fora como inútil. Nós temos que pegar o erro, tal como eu estudando agora a fenomenologia do espírito de Hegel. Estou vendo que o Hegel pega o erro e diz, só tem medo de erro quem tem medo da verdade.
E aqueles que não querem analisar os erros profundos têm medo da verdade. E nós vamos ter que pegar dos nossos fracassos gigantescos, fazer uma ruptura radical com eles, abandonar todas as ilusões que nos trouxeram para esse buraco e parir um novo caminho, o caminho da Revolução Brasileira. Um caminho que vai ser feito por muita gente, com indignação, com ira santa, com inteligência e, sobretudo, com crítica. Sobretudo com crítica. A crítica é a nossa melhor companheira agora. Tal como os livros são amigos. Olha, eu vou fazer que nem debate, hein? Você tá